tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Nós vamos falar um pouquinho mais hoje aqui a respeito da coesão textual, já que nós estamos falando aqui da utilização dos pronomes e sabemos que os pronomes são um forte instrumento de promoção da coesão do texto. O que é a coesão textual? É a forma de se deixar o texto leve, de se deixar o texto bem interligado, unificado e sem um acúmulo de repetições, articulando bem as palavras e as ideias, de modo que a comunicação flua, o texto não fique cansativo e atinja logo o seu objetivo. Então a ideia de coesão textual, ela é muito utilizada com os pronomes, justamente porque os pronomes têm essa habilidade de substituição. O pronome, ele naturalmente substitui o substantivo. Então, nessa retomada de ideias, nessa troca de palavras para que as repetições não aconteçam, nós utilizamos muitos pronomes. Na última aula, nós estudamos aí a respeito dos pronomes possessivos, os pronomes demonstrativos, e nós já havíamos falado anteriormente sobre os pronomes indefinidos, os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo, e todos esses pronomes podem ser instrumento de coesão textual. Nós precisamos conhecer e utilizar dessa ferramenta para que o nosso texto seja cada vez mais bem construído, e também na interpretação do texto, o conhecimento desses pronomes nos ajuda. A ideia da coesão textual passa por essas três situações aqui. Ela pode ser feita utilizando essas três ferramentas. A coesão do texto é feita utilizando-se a substituição. Qual que é a ideia de substituição? É trocar a palavra por outra palavra correspondente. Eu posso fazer a substituição por uma palavra sinônima, por um outro substantivo que tenha o mesmo significado, que tenha o mesmo sentido, por uma palavra que seja do mesmo campo de significação. Eu posso fazer esse uso para melhorar a coesão do texto. Por exemplo, a palavra menino eu posso substituir por garoto, eu posso trocar por a criança. Dependendo da forma como o texto vai sendo construído, eu posso substituir por uma palavra sinônima ou que tenha a ver com aquele contexto, com aquele campo de significação ali, mesmo que seja um sinônimo indireto, mas que dê a entender que eu estou falando daquele mesmo personagem que foi citado anteriormente. A ideia de substituição também acontece fazendo uso dos pronomes, quando eu posso substituir a palavra, o nome no caso, que já tinha sido citado anteriormente, por um pronome que lhe seja correspondente. Os pronomes pessoais, principalmente os pronomes pessoais do caso reto, podem substituir o nome da pessoa ou do ser que havia sido citado. Os pronomes demonstrativos podem fazer a retomada dessas pessoas que já tinham sido citados anteriormente, fazendo essa substituição, evitando a repetição dos nomes. Ok? Então a ideia de substituição ela pode acontecer tanto com outros substantivos que sejam sinônimos ou que tenham a ideia do mesmo campo de significação daquela palavra, ou na utilização dos pronomes, que são palavras que normalmente substituem nomes. Outra ideia de coesão passa pelo campo referencial. A ideia da referencial é criar referências. Se eu faço uma citação de um ser, de uma pessoa, de alguma coisa no início do texto, e eu não quero que haja repetição, eu vou criar formas de me referir àquele termo de forma indireta, sem reutilizar aquela mesma palavra, para deixar o meu texto mais fluente e mais leve. Tem que se tomar muito cuidado para não gerar ambiguidades, para que o texto, além de coeso, seja um texto coerente. E por último aqui nós temos a coesão sequencial, onde eu crio um encadeamento das ideias. Mesmo nas trocas de parágrafos, mesmo quando os assuntos evoluem para outros assuntos, a ideia sequencial do texto também precisa ser observada como um fator de coesão. Como se faz a interligação desses parágrafos, a comunicação dos assuntos desde o início até o final do meu texto. Esse texto precisa ter uma sequência, precisa ser coerente para que seja um texto bem aceito, bem compreendido e tido como bem estruturado, ok? São três ideias, são três ferramentas de coesão textual
que nós vamos falar um pouquinho delas nessa atividade que nós vamos fazer agora. E eu quero que você acompanhe comigo aqui. Eu vou apresentar para vocês alguns exemplos dessas ferramentas para que você possa se familiarizar, saber como localizar nos textos que você vai ler e como construir também nas suas produções textuais. Acompanha com a gente aqui. Observem esse slide. Porto Alegre registrou na última madrugada uma das menores temperaturas do estado da última década. A capital do Rio Grande do Sul sofre com as geadas causadas pelas baixas temperaturas que são comuns nessa região do país durante o período do inverno. O que nós temos aqui? Nós temos a citação de Porto Alegre. A cidade foi citada aqui como uma das menores temperaturas do estado. E logo no segundo período, o texto diz a capital do Rio Grande do Sul. Esse trecho é uma forma de substituição do nome da cidade, Porto Alegre, que já foi dito anteriormente. Poderia ter se usado aqui também a cidade como representação do nome Porto Alegre. Aqui no finalzinho, nós temos também baixas temperaturas que são comuns nessa região do país durante o período de inverno. Nessa região do país, também há uma substituição do termo aqui, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que é a representação da cidade que havia sido citada. Então, nós temos aqui várias substituições que foram utilizadas para efeito de coesão textual. Esse é um exemplo que nós temos aqui de coesão por substituição. Eu substituí o nome Porto Alegre por a capital do Rio Grande do Sul e essa região do país, que também se refere ao nome Porto Alegre. Aqui na sequência nós temos o cachorro latiu. Ele fica irritado quando há pessoas na rua, mas é um animal bastante amável. Mais um modelo aqui de coesão por referenciação, fazendo a substituição do termo se referindo a um termo que já foi dito anteriormente. Quando eu digo o cachorro latiu, na frase seguinte eu não vou repetir o termo o cachorro. Eu uso o pronome ele, fazendo referência ao substantivo que havia sido citado no período anterior. Então, eu digo que ele fica irritado. Quem é ele que fica irritado? O cachorro. Na sequência, eu tenho quando há pessoas na rua, mas é um animal bastante amável. Quem é esse animal bastante amável? A que animal nós estamos nos referindo? Ao cachorro, que foi citado lá no primeiro período do trecho. Então, esse é um modelo de substituição referencial que também é um efeito de coesão que nós utilizamos muito. Pode ser utilizando o pronome ou utilizando outro substantivo, fazendo a substituição, a troca da palavra, usando um termo inicial como referência. Outro termo que nós temos aqui é num trecho de uma música. E o trecho diz assim: seja para mim o que você quiser, contanto que seja o meu amor. Estou indo te buscar, mas eu tô indo a pé, prende teu cabelo porque tá calor. Essa é uma ideia de coesão sequencial, quando nós utilizamos alguns elementos para dar sequência ao texto, fazendo com que um período seja anexado ao outro, com que um verso seja encadeado ao outro verso. Nessa situação aqui, fazendo uso das conjunções, eu tenho a expressão contanto que, fazendo ligação entre o primeiro verso e o segundo verso. Contanto que está fazendo uma liga, uma unidade entre o primeiro verso e essa segunda expressão. Na sequência aqui eu tenho estou indo te buscar, mas estou indo a pé. Eu estou unindo as duas orações. A oração estou indo te buscar e a oração estou indo a pé, utilizando a conjunção mas, que é também um instrumento de coesão, fazendo com que o texto seja um só e que ele seja interligado. Lembrando que as conjunções, elas têm um efeito de sentido particular. Cada conjunção apresenta um sentido para o texto. No caso aqui, a conjunção mais tem o sentido de oposição. Ela é uma adversativa, ela opõe a segunda informação àquela primeira que já tinha sido citada. Sendo assim, pessoal, nós vamos realizar agora algumas atividades para você exercitar esses efeitos de coesão dentro do texto, ok? Abraço para vocês.